Se todo ano começa igual e termina apertado, olha só, talvez o problema não seja o mercado e sim falta de planejamento. Fala galera, eu sou o Christian da GoImage e você está em mais um papo incrível aqui na GoImage. E hoje a gente vai falar com um cara muito bacana que é o nosso grande amigo Márcio Monteiro. E aí, Márcio, tá tudo bem? Tudo beleza. Vanessa, tu que é o mestre do planejamento, cara, como é que tá aí? Pera aí, esse Pix, deixa eu fazer no crédito nessa conta. E daí, opa, não, tá tudo certo. O importante é fechar o final do mês. E tu, Pedro, tu que é um cara também que gosta de planejar. Uma coisa é parecer planejado, outra coisa é ser planejado de Uma verdade. coisa é querer planejar, né, Pedro? Outra coisa é planejar, né? Cara, eu acho que essa questão do planejamento, assim, ó, eu vejo que todo ano que inicia ali, o primeiro trimestre, né, é algo pra ajustar. Ano novo não resolve bagunça velha. Então, assim, cara, não adianta eu falar, pô, vou fazer a minha dieta, daí tu faz uma semana e tem os mesmos, tu não faz a mudança de hábitos, né? Tu não faz um novo sistema, tu não põe a garrafinha de água do lado para te tomar lá 3 litros de água por dia e tipo assim, aí não vai resolver essa bagunça, cara. Tem que olhar assim com calma tudo que tá divergente e começar a traçar novos hábitos, né? Novas estratégias a partir dali, né? Eu tenho, viu, Márcio? Eu tenho uma estratégia para fazer o negócio. Que é o seguinte, eu preciso, para que as coisas aconteçam na minha vida, para que o plano de ação ele seja executado, eu preciso assumir compromissos. Por exemplo, o Papo GoImage, a gente só tá indo agora para, sei lá, se não me engano, já são 15 vídeos que a gente tem. Por quê? Porque se assumiu o compromisso de estar aqui nas sextas gravando. Entende? Então, eu acho que o primeiro passo, quando a gente tem um planejamento para que a coisa aconteça, é olhar para esse planejamento e pensar, cara, o que daqui... Tem até um livro bacana que fala sobre isso, eu não sou muito de livro de autoajuda, mas esse eu acho que é bacana, que é aquele livro não lembro agora o nome do autor, mas é A Única Coisa, o nome do livro, né? A gente olhar para o teu planejamento e pensar, esse mesmo que o Pedro tem ali, ó. Isso aí. Cara, esse livro eu leio ele uma vez por ano, pelo menos, cara. Sério mesmo. Agora eu tô ouvindo, né, no audiolivro, mas o que é legal? Qual é a única coisa que eu posso fazer nesse momento para que todo o resto seja mais fácil ou desnecessário? Então, quando eu olho pro meu planejamento, eu olho, cara, o resumo da ópera, o que daqui é essencial? Sabe aquela história do dominó? Já viu aquela brincadeira que a gente coloca um monte de dominó e derruba um, vai derrubando o outro? Então, qual é o primeiro dominó? Muitas vezes a pessoa planeja um monte de coisa e ela não entende qual é o primeiro dominó, qual é o primeiro hábito, a primeira coisa que eu preciso implementar para que as outras comecem a ficar mais fáceis. Às vezes é contratar alguém, entende? A gente tem que entender qual é o primeiro dominó. Nesse caso, né? Nesse caso aqui, vou pegar um outro exemplo. Vendas. Cara, para mim o primeiro dominó é implementar um CRM, as atividades precisam estar zeradas, entendeu? Isso foi uma coisa que eu fiz várias vezes na minha vida, eu voltei para esse hábito e toda vez que eu volto para esse hábito, o meu faturamento faz... É absurdo o que acontece, absurdo. Recentemente eu tinha parado de vender em função de organizar processo. Agora eu voltei para esse hábito, eu simplesmente dobrei o faturamento da empresa em 4 meses. Em função de ter uma ferramenta, um hábito, uma rotina. Então, qual é a rotina que você, fotógrafo, pode implementar para começar a derrubar os outros dominós, né? O Cris falou da história da dieta, né? Cara, é a garrafa d'água que obrigatoriamente vai ter que estar amarrada atrás de mim. É o horário da academia que não aconteça o que acontecer, eu vou estar na academia. Eu acho que é mais fácil quando a gente encontra essa única coisa e dá o primeiro passo e pensa, cara, é uma coisa das 100 que eu planejei. Se eu não conseguir fazer pelo menos essa uma coisa, eu sou um inútil. Eu penso nisso, né? Então, pra mim, normalmente, essa coisa é... Ou eu marco alguma coisa em compromisso com outras pessoas. Por exemplo, cara, todas sextas, às 9 da manhã, a gente vai estar aqui gravando. Ou então, eu implemento alguma coisa e aviso as pessoas. Cara, ó, coloquei o CRM pra funcionar. Agora não interessa o que aconteça. Pode estar pegando fogo as coisas aqui ao redor. Eu vou executar as tarefas do CRM. Pra mim, esse é o primeiro passo. O que tu acha, Márcio? Tu tem uma opinião parecida? Exatamente isso. Na verdade, eu vim hoje aqui para ouvir você falando isso, que eu sou o cara mais desorganizado e se eu não tiver um mínimo, eu não consigo nem, sabe, eu tenho que fazer força para as coisas, para fazer o mínimo, né? E eu sou um cara muito desorganizado, velho. Eu tenho que parar para fazer tudo isso que você falou agora.
entendeu? Eu acho que essa coisa do compromisso é fundamental, compromisso com a gente mesmo e a gente assumir compromisso com outras pessoas para poder cumprir aquele negócio. Cara, eu segunda, quarta e sexta eu tenho minha ginástica,zinha aqui com o meu personal que eu faço. Se eu não tiver marcado, se eu não tiver pagando a ele a grana que eu pago, se eu não tiver aquele... Eu não faço. Os terça e quinta, que era por minha conta, eu não fazia, entendeu? Por minha conta. E, enfim, aí assumi outro compromisso, né, de fazer um vôleizinho terça, quinta e sábado para poder complementar. Mas eu acho que é fundamental essa coisa de assumir o compromisso. Acho que tem uma coisa também interessante que o Christian falou, que é a gente às vezes acha que a gente fazendo a mesma coisa, que o resultado vai ser diferente no final do ano. Mais uma vez, nós 4 estamos vindo do futuro para dizer para você que não vai mudar. Se você não mudar, as coisas não vão acontecer de forma diferente, né? Porque a gente acha, porque a gente bota a culpa no mercado, né? Isso é mó barato, né? Todo fotógrafo fala isso, né? Não, porque o mercado aqui em Belo Horizonte, não, aqui em Manaus, cara, o mercado de fotografia, aqui em Portugal. Meu irmão, deixa eu te contar um segredo, o mercado é você. O mercado é você. O teu mercado de fotografia é você, cara. Assume a tua parcela de culpa em tudo que acontece no mercado. Tudo de bom e de ruim que acontece no mercado. Uma parcelinha é você, cara. Você e teus amigos. Então se reúne com teus amigos para mudar o mercado e muda tuas rotinas. A gente tem por hábito, no final do ano, a gente fazer aquelas reuniões com os amigos, com os colaboradores, fazer balanço de tudo que aconteceu no ano, né? Mas talvez a gente não tenha o hábito de passar do Réveillon, a gente se reunir com essas mesmas pessoas e traçar objetivos para aquele ano. Para quem sabe, no final desse ano, da próxima reunião do final do ano, você ter coisas diferentes, histórias diferentes para contar, entendeu? Então eu acho que talvez essa celebração que a gente tem no final do ano, talvez a gente tenha uma celebração, a gente tem que ter uma celebração também de abertura do ano, sabe? Abertura, o que a gente vai fazer para esse ano, o que a gente tem, o que tem pela frente, cara? Esse ano tem eleição, tem Copa do Mundo, tem não sei o quê, tem Big Brother, tem não sei o quê. Cara, mas o ano vai ter que acontecer, né? Vai ter 12 meses, você vai ter que pagar o salário de todo mundo, você vai ter que pagar suas contas, a gente vai ter que trabalhar. Então vamos lá, o que a gente fez ano passado que não funcionou? Eu aceitei um monte de cliente que eu sabia que ia me dar problema e, cara, então esse ano eu vou aprender a dizer não, né? Vamos começar. E aí, basicamente, planejar é você pensar como você quer fazer diferente esse ano. E essa máxima de que se você não fizer diferente, as coisas não vão acontecer diferente, porque o ambiente não vai mudar a ponto de te trazer uma coisa super bacana, você fazendo as mesmas coisas erradas que você vinha fazendo. Então a primeira coisa é assumir que você tem coisas erradas que você faz. Eu tenho uma coisa super errada que é não alimentar de informações esses sistemas para que as coisas fiquem 100% registradas e que me gere o problema para eu resolver, que é me organizar e fazer a coisa melhorar. Então é isso, acho que foi uma super dica, Eduardo. Quando terminar a nossa parada aqui, eu vou tentar mudar minha vida esse ano assumindo sua dica aí. Uma coisa legal é sobre Uma coisa legal, Pedro, é o cliente GoImage ser Prime, cara. Se você não é Prime, você está deixando dinheiro na mesa. Sinto em te informar. Porque quem é GoImage Prime tem 3% de cashback, tem desconto com o pagamento no GoImage Pay, acesso a todas as ferramentas da GoImage, como o GoImage Gallery, que inclusive a gente tem outros planos maiores ainda. Lançamos recentemente planos ainda mais eficazes, com mais imagens para você colocar na sua galeria. O Academy, que tem várias trilhas de sucesso, que isso é sensacional, vai levar você do ponto A para o ponto B. Se você ainda não é GoImage Prime, assine aí, clica no QR Code que está aparecendo na tela, escaneia, melhor dizendo, e faça parte da comunidade do GoImage Prime, porque você vai achar incrível tudo que está acontecendo por lá. O meu planejamento anual aqui da minha empresa de fotografia, ele gira 100% em torno de uma meta de faturamento do ano. Isso, para mim, é essencial, assim. Porque o que acontece? A gente pensa na meta, isso até é um negócio que eu passo para os alunos, a gente usa a mesma ferramenta. Quanto eu quero vender esse ano, a gente divide pelos principais tipos de trabalho que a gente vai fazer. Casamento, campanhas sazonais e ensaio gestante. Define o ticket médio que tem que ser usado, que tem que ser aplicado naqueles trabalhos, descobre quantos trabalhos a gente tem que fazer no ano, quantos trabalhos a gente tem que fazer por mês e até quem sabe por semana. Depois a gente vê quais são pelo menos 3 canais de aquisição, né, para cada um desses mercados. Desses canais de aquisição a gente descobre quais são as ações que a gente tem que fazer para alimentar aqueles canais de aquisição. Dessas ações a gente cria tarefas que a gente bota na agenda. Aí a gente volta, executa as tarefas para as ações serem feitas, para alimentar os canais de aquisição, para nos trazer o número de clientes que a gente quer por mês dentro de cada segmento,
e assim bater a meta. Então a gente só trabalha com esse planejamento estratégico e todo e qualquer passo que a gente dá dentro da empresa aqui, a gente pensa, isso vai nos aproximar da meta ou é uma coisa que não nos leva tão próximo à meta? Se é uma coisa que não nos leva à meta, a gente repensa e às vezes acaba não fazendo. Se é uma coisa que, pô, isso aqui vai nos aproximar da meta, vai, como? Quando? Por quê? De que forma? Ah, não, isso vai nos aproximar da meta, então a gente vai fazer isso aqui. Qualquer coisa, é implementar uma ferramenta nova, é comprar uma câmera nova, é comprar um LED, é contratar mais uma pessoa. Tudo, absolutamente tudo é em função da meta. A meta, isso é um negócio que o Eduardo me ensinou. A meta tem que estar aqui, não precisa ninguém te perguntar a meta, sabe? Eu sei que eu tenho que vender, eu sei que eu tenho que fazer 11 ensaios gestantes por mês, um evento grande, 8 ensaios de família e no final do ano 360 ensaios de campanhas sazonais. Não tô lendo em lugar nenhum, eu sei. Eu sei que o ticket médio tem que ser R$800 em ensaio de família, R$1.200 em ensaio gestante, R$600 em campanhas sazonais e R$12.000 em um evento grande por mês. Eu sei, tá na minha cabeça. Para no final do ano eu chegar em R$600.000 de faturamento. Isso, o fotógrafo, ele tem que estar na cabeça dele. Isso aí tem... Sentar na mesa dele tem que ser respirar esse planejamento estratégico. E quando é que a gente faz isso? Lá no início do ano. Tudo isso está no calendário. A gente fala isso do planejamento, né? Quando a gente fez o planejamento, a gente jogou tudo na agenda, tudo. Quando a gente vai fazer a campanha tal, quando que a gente vai... Vai tão no detalhe, para vocês entenderem, que hoje, sexta-feira, vou abrir a agenda aqui, ó, 1h30 da tarde, tá escrito aqui, 2 da tarde, desculpa, dar um passo na campanha de Dia das Mães. Sabe quando é que eu botei isso aqui na agenda? No planejamento. No planejamento. De dar um passo para montar o cenário de Dia das Mães, para ver a campanha. De segunda, quarta e sexta, a gente vai ver, eu e o Gil, vamos sentar aqui, vamos organizar o Dia das Mães. No início do ano. Tá tudo planejado no início do ano. Claro que eu venho há 3 anos com o estúdio fazendo a mesma coisa, então já facilita um pouco, né? Mas tu planejar no início do ano, quando as ideias estão frescas e tudo mais, claro que as coisas vão mudando até lá. Mas, cara, não ser reativo, não esperar... meu Deus, Dia das Mães! Pá, eu tenho que... Não, tá planejado no início do ano. Eu já sei quando é que vai começar a minha campanha de Natal, já tá na agenda. Quando é que vai ser a live de lançamento do cenário, já tá na agenda. Eu sei que em agosto eu vou fazer uma campanha de ensaios para captar casamentos. Em agosto, tá lá, tá na agenda, sabe? Então definir isso no início e não ir fazendo isso no improviso, ou não funciona, não funciona. Mas ô Pedrão, sabe que tem uma... Não sei se vocês sabem aí, gente, mas recentemente saiu um estudo de Stanford junto com Harvard falando do método FCA. Vocês já ouviram esse método aí? Já? Márcio, conhece esse método? Não. Feijão com arroz. Cara, essa parada, velho... agora, brincadeiras à parte, o que acontece? Realmente, cara, se tu fizer o básico bem feito, vai dar diferença. Mas, falando sério agora, o FCA, fato, causa e ação. Uma coisa que o Pedro falou que eu acho interessante, e aqui na GoImage a gente faz o planejamento estratégico em outubro. E aí a gente tem que envolver, a gente passa uma semana em planejamento, entendendo até ali, em outubro, o que aconteceu, como que tá a previsão do próximo ano. A gente já sabe, por exemplo, todos os feriados esse ano vão cair durante a semana. A gente tem uma meta para que virem mais usuários Prime. E todo mês a gente faz uma reunião com o nosso time de gestão, junto com os sócios, onde a gente olha para essa planilha, né? E depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre metodologia e planilha, se precisa ser tão complexo ou não. E tem lá as metas e o FCA. Fato, o que aconteceu, a causa, o porquê que aquilo aconteceu e qual que é a aproximação. Então, assim, se você sempre se basear no método FCA, que sim, é o feijão com arroz, mas é fato, causa e ação, tem já meio caminho andado. Porque, cara, não precisa. E aí o principal puxão de orelha que eu levei foi de um consultor, alguns anos atrás, que ele disse assim, a gente estava se eu não me engano, era abril, eu não lembro bem a data, mas era abril. E eu disse, poxa, já estamos no ano, tá muito, a gente não consegue fazer mais o planejamento estratégico desse ano, tá muito tarde. Dele, tá tarde, mas tá cedo para começar o próximo. Então, bora lá já. E ali eu entendi, né, cara, por que não? Aí a gente definiu, né, a data que é outubro, normalmente é uma semana de outubro, onde a gente consegue ter um pequeno levantamento do que aconteceu no ano,
Coisas Sim. que deram certo, deram errado. O ano não terminou, mas também para nós fazer o planejamento em dezembro não há condições, porque ninguém respira Sim. em dezembro. Então, e ainda tem tempo de ajustar algumas rotas. E aí, para quem gosta desse tipo de situação, que é uma metodologia mais... Tem BSC, tem matrizes, tem N ferramentas que podem ajudar o fotógrafo no planejamento estratégico. Mas, para mim, o que o Pedro falou é o que mais faz sentido. Definir uma agenda, cara. Defina uma agenda. Saiba que todo ano tem Dia das Mães, né? Todo ano tem Páscoa. Se programa para fazer. Você sabe quais são os meses que tem uma baixa. Você tem que planejar isso antes. Pô, todo mês de junho é fraco para mim. Então, mas e aí, se eu sei o que eu tenho que fazer em janeiro para que em junho eu não tenha problemas, entendeu? Então, para mim, eu sou muito entusiasta do planejamento e também concordo, sim, que precisa ter o compromisso, tem que estar na agenda, senão realmente não vai fazer. E assim, ó, aqui na GoImage não é diferente. Se a gente acabar não tendo esse compromisso, muitas coisas se perdem no meio do caminho. A gente não tá acima do bem e do mal, porque ter o planejamento não garante a execução, né? Execução. Vai ter que, tipo assim, planejar é uma coisa e tu tem que executar. Então, achar mecanismos, né, para que você possa ser efetivo na execução. Mas se você está procurando um planejamento de verdade, você precisa planejar munido de uma estrutura que te ajude a fazer esse negócio andar. E a melhor estrutura para isso é o ecossistema da GoImage. A GoImage tem um ecossistema com links de pagamento, treinamentos, até álbum fotográfico tem nesse ecossistema, hein? Tudo que você precisa para você ser um fotógrafo de sucesso está disponível aqui com o ecossistema da GoImage. A cereja do bolo é se você for um cliente Prime da GoImage, cara. E é por isso que a gente quer que você vá lá, conheça e se torne um cliente Prime, mais um cliente amante da GoImage aqui. Te espero lá. Eu acho que o planejamento, tem um cara que eu gosto muito dele, é um pouco polêmico, não concordo com tudo que ele fala, obviamente, acho que às vezes ele é um pouquinho Rede Globo, assim, né, tentar cortar pros dois lados, mas é o Flávio Augusto, né? E o Flávio Augusto, cara, Flávio Augusto da Silva, lá da WhatsApp, ele tem uma coisa que ele fala que é o seguinte, cara, o planejamento não chegue pra mim com um relatório ou um planejamento que não caiba numa folha A4. E outro detalhe, tem que caber numa folha A4 e eu preciso que seja bonito. Ou seja, ele quer gráfico, ele quer número grande, ele não quer. Se você chegar com um planejamento desse jeito pra ele, cara, ele não vai nem ler. Eu acho que o grande problema do corporativo é esse, e o fotógrafo não pode trazer esse problema do corporativo para ele. O problema do corporativo é, tudo é complexo, tudo precisa de uma super pauta, não é sobre isso, cara, não é sobre isso, de muitas planilhas, não é sobre isso, cara, não é sobre isso. E para mim, dentro do corporativo, isso aí é um monte de gente que ganha mais do que deveria, tentando justificar o porquê que eles ganham essa fortuna, entendeu? Aí ele tenta trazer um monte de relatórios, entrega 40 páginas. Meu irmão, você nunca leu 40 páginas na vida no relatório, não vai ser agora que você vai ler. Então, fotógrafo, não importe isso de empresa grande. O que você precisa importar é a ação, a atitude. O teu planejamento tem que caber numa página 4, tem que sobrar espaço para o teu planejamento. Você não tem uma super indústria com milhares de funcionários. Você tem um negócio de foto. O teu planejamento tem que caber numa página 4 e sobrar espaço. Eu acho que, para mim, esse é o principal. Não se apegue em grandes controles. Outra coisa, a história da planilha. Muita gente não planeja porque pensa que tem que ter muitas planilhas. Começa com o caderno do Homem-Aranha, meu irmão. Muito provavelmente você não tem o conhecimento suficiente para fazer uma planilha que vai te ajudar a mudar a tua vida. O teu conhecimento de Excel é muito baixo. Então, o caderno do Homem-Aranha, sabe o caderninho do Homem-Aranha, aquele que vende por R$ 3,49 na mercearia, aquele pequenininho? Essa é a tua planilha, cara. Se você preencher todos os dias o caderno do Homem-Aranha, você fizer o cálculo lá, ver quanto falta e colocar numa outra página, cada dia da tua vida for uma página do caderno do Homem-Aranha, eu tenho certeza que você vai ter. Mas é todos os dias. Você vai ter muito mais resultado do que engenheiro que trabalha em empresa grande e fica o dia inteiro fazendo relatório para colocar em BI. O marketing, cara, eu acho que o marketing, ele é uma coisa que precisa ser olhado, cara. E precisa ter calendário. Pedro, se tu puder explorar um pouquinho mais, como é que tu faz essa parada toda? Tipo assim,
O que tu entende, assim, como marketing que precisa estar na agenda? Eu acho que a gente pode partir, e isso volta um pouco lá no início do nosso assunto da questão de assumir um compromisso, né? Tem um fotógrafo que a gente tem uma relação ali muito boa de conversa e tal, e ele falou o seguinte: Pedro, eu vejo o meu concorrente fazendo stories e reels todo dia, e eu tô aqui com tempo ocioso e acabo não fazendo. Então, se tu não consegue colocar na agenda e produzir isso, falando do marketing, cria um compromisso com alguém. Eu falei, cara, fala pra tua esposa, promete pra tua esposa que todo dia tu vai postar um Reels e ela tem que te cobrar por isso, né? Então já une as mesmas coisas, assim. Mas quando a gente fala em marketing, cara, em relação à agenda, o Eduardo tem até uma palestra que ele fala sobre isso, é simplesmente não fazer as coisas no modo automático. Eu vejo assim, sabe? Pra mim, a ferramenta mais importante que eu tenho hoje no meu negócio é a agenda do Google, sabe? Tudo tá ali. Tudo tá ali. Sempre quando tem uma campanha, eu jogo todos os passos ali, faço isso retroativo, né? A campanha de Natal, termina quando, começa quando, e assim eu vou botando ali quando vai ser a live, quando vão ser os posts e tudo mais, ter agendas paralelas e seguir ela. Eu acho que dizer que o marketing é agenda já é o final da minha tese. E ele é autoexplicativo, assim, sabe? E daí, claro, tende a ter quando a agenda não faz por si só, né? A agenda, ela carece de disciplina, né? Isso é uma coisa que a gente fala muito aqui. Não adianta tu ter ferramenta, não adianta tu ter planilha, não adianta tu ter o caderninho, não adianta tu ter o CRM, não adianta o Monday, que é caríssimo por mês lá, e tu tem uns quadros mais completos e tal, não sei o quê. Se tu não fizer, meu jovem, não vai andar. Cris, sabe que eu queria ouvir de ti, cara. Porque quando a gente fala de planejamento, eu vejo que a maior parte dos fotógrafos se perde em duas coisas. Primeiro é o planejamento de vendas, né? Ele não tem uma meta de vendas, que é o que o Pedro explorou ali no início, né? O segundo é o planejamento de prospecção, né? Que está muito ligado com vendas, que daí a prospecção, eu sempre falo que é o que cola o marketing nas vendas, né? A prospecção. E o terceiro, cara, que é esse que eu queria ouvir do Cris, que isso eu vejo que eles, em especial na GoImage, eles têm um planejamento e uma organização muito grande com relação a isso, e aí onde eu queria que o Cris trouxesse para o fotógrafo, que é o planejamento financeiro. Cara, eu acho que o financeiro, só para eu te dar um contexto, eu vejo muito fotógrafo bom, não tem vergonha de sair na rua, não consegue mais trabalhar direito, por quê? Porque tá na SPC, Serasa, Banco Central, ele já nem sabe mais onde ele tá, de tanto lugar que ele tá, né? O score dele do Serasa é negativo, né? É menos 800 se lá vai bico, né? Como fazer esse planejamento financeiro, Cris? Cara, o primeiro planejamento que eu vou pedir pro fotógrafo é que ele deixe o seu like aqui no vídeo da GoImage, se inscreva no canal, a gente tá crescendo esse canal, trazendo só conteúdo legal, olha quanta coisa bacana a gente falou só no vídeo de hoje. E tem muita coisa bacana que, se você entrar no YouTube da GoImage, vai ter lá inúmeros conteúdos com diversos convidados. Então, dá essa força aí para nós. E se inscreve no canal, deixa o like, deixa os comentários e curte esse papo com a gente. Vanassi, cara, planejamento financeiro. Olha só, uma coisa que não é tão complexa de fazer, mas para nós dá bastante resultado é não precisa ser necessariamente uma planilha, cara, mas a gente tem que falar sobre orçamento. Então, assim, olha só, vou pegar o exemplo do Pedro. Pedro, ele falou que faturou por volta aí, ele vai faturar esse ano 600k, né? Se a gente tem uma ideia aí de despesas mensais do Pedro, que não vem ao caso, mas a ideia é passar o contexto, a gente consegue entender como ele performou em 2025. Logo, se eu dividir isso pela meta de faturamento que ele colocou e eu tiver uma noção das despesas, eu tenho uma base orçamentária. E aí, se eu entendo que eu preciso pegar e trocar de equipamento porque eu já planejei, eu vou ter um limite de orçamento para gastar. E aí a minha meta também pode ser baseada na questão orçamentária, porque, poxa, eu preciso trocar de câmera, preciso trocar de lente. No meu ano passado, olha quanto eu gastei, quanto que sobrou. Então, assim, o planejamento financeiro, cara, descreve o que tu tem de despesa, entende o teu orçamento anual, divide isso para poder ter uma previsibilidade, cara. Então, assim, poxa, que ações... Por isso que eu sou tão entusiasta do planejamento estratégico, cara, porque aqui a gente tem todos os orçamentos separados por área, né? Então, poxa, eu falei pro Vanação, ó, vamos fazer esse estúdio aqui, cara, mas eu tenho um limite de budget para gastar. Eu não posso passar daquilo ali, porque senão eu prejudico o meu resultado lá na última linha. E claro também, né? Por exemplo, se eu tenho um orçamento de lá 100 mil reais no ano para gastar, só que eu adquiri essa despesa em março, por exemplo, de 30 mil reais, naquele mês o orçamento está estourado.
Mas nos outros meses eu tenho que ter o bom senso de que eu não posso extrapolar os 100 mil reais do ano. Então eu tenho que ter essa noção. Para mim, o planejamento estratégico e financeiro para o fotógrafo nada mais é do que listar as despesas, projetá-las para o ano e seguir fazendo uma ação que ela seja eficaz. E poxa, esse ano eu vou precisar trocar de carro e tal. Bom, então 600k, Pedrão, desculpa te falar, não vai rolar. Senão teu orçamento não comporta, tu vai perder caixa. Então, cara, não é tão complexo. Só que, cara, tem que parar, cara. Tem que parar e fazer. E eu vejo bastante cliente se perdendo nisso. O dinheiro que ele recebe do casamento, e talvez ele tá devendo na encadernadora, aqui não vou nem falar de GoImage, ele usou para outra coisa, velho. Por quê? Porque não tava planejado aquela despesa. Ele misturou despesa pessoal com a despesa da empresa. E aí virou uma bagunça, cara. Porra, se tu no início do ano conseguir fazer uma planilha projetada e falar assim, cara, eu tenho isso aqui, o meu ano mais ou menos vai ocorrer assim. Fica tudo mais fácil de prospectar clientes, porque tu sabe que aquele mês tu vai ter que estourar o orçamento, aí tu sabe que naquele mês tu vai ter que ter mais sessões. Não chega a ser algo tão complexo, só que o fotógrafo precisa parar e fazer. Eu tenho o método FCA, feijão com arroz, faz o feijão com arroz. É simples. A gente, vários anos atrás, na GoImage, não tínhamos planejamento estratégico. E assim, vinha sempre uma metodologia, claro, cara, de novo, né? Eu concordo com o que o Vanassi falou, não pega tanto aquela questão do corporativismo, daquela coisa tão... Cara, não é muito mais simples do que parece, né? Só que daí chegavam os consultores, não, porque nós temos que fazer um planejamento estratégico para 5 anos. Cara, não faz sentido, cara. Tipo, se tu pega ainda uma onda de startups aí que fazem planejamento por trimestre, cara, é uma coisa... Hoje em dia, a coisa mudou. A gente tem um planejamento para o nosso ano que nos dá uma diretriz e mesmo assim a gente precisa revisitar a cada 6 meses. Então a gente planeja em outubro, lá por maio, junho a gente revisita para entender se isso está funcionando, né? E o que precisa ser ajustado, porque às vezes com plano já pode dar errado, sem plano aí realmente tu tá indo para onde qualquer vento leva, né? O divisor de águas foi fazer um planejamento estratégico, porque nós vínhamos de uma sociedade onde a gente acabou rompendo. E um dos fatores que eu atribuo esse rompimento da sociedade com um outro sócio onde a gente adquiriu a parte dele, era porque não tínhamos o planejamento estratégico. Então imagine aí vários sócios, né, com famílias diferentes envolvidas, né? Cara, era um caos, não tinha condições de a gente trabalhar, cara, porque olha o que a gente descobriu, que não bastava o planejamento da empresa, a gente precisava botar a camada de envolvimento pessoal. Ou seja, supomos que nós 3 fôssemos sócios. Eu tô louco para botar a máquina aqui para dentro da empresa, eu quero sangrar um pouco caixa para fazer ela alavancar. O Márcio tá num outro momento de vida que ele quer comprar, sei lá, a casa dele. Quero viajar. Entendeu? Ou quer viajar. O Pedro já entende que a empresa tem que ir para tecnologia porque, cara, ele percebe que, sei lá, ele também tem um objetivo de fazer tal coisa de ordem pessoal. Cara, e daí, claro, os alinhamentos, né, nunca iam dar certo. Primeiro que não tinha um planejamento estratégico para a empresa, e quando a gente falava, ninguém deixava claro aquilo que pessoalmente estava querendo adquirir da empresa, sabe? Não desdobrava, né? Não desdobrava para a vida das pessoas, né? Exatamente. Então, hoje, há mais de 5 anos, uns 8 anos, todos os anos, uma manhã a gente fala, e aí, como é que nós estamos? Como é que nós estamos? Como é que tu tá, Fábio? O Fábio é um outro sócio que, para quem não conhece a audiência, o Fábio é um outro sócio. Como é que tu tá, Rafael, que é meu irmão, meu sócio? Cara, o que tu tá almejando? Como é que tá teu sentimento em relação à empresa e tal? Cara, quando a gente começa a alinhar, e cara, eu vou te falar, às vezes a gente se colocava tão vulnerável que até a emoção rolava. Parece meio fora do ponto de vista assim, por que precisa tudo isso? Precisa, velho. Precisa estar todo mundo alinhado pessoalmente para poder buscar esse crescimento da empresa. Senão vai vir o louco do Christian e vai dizer assim, não, vamos trazer a máquina da Suíça lá que eu contei no outro vídeo. Trazer a máquina da Suíça aqui, não sei. Não, mas peraí, o meu pai que é meu sócio, cara, ele não tá na mesma batida, sabe? É outro momento de vida, então, né? É isso aí. Então, assim, se eventualmente o fotógrafo tem poxa, alinha também o planejamento da empresa dele com a esposa, cara, é isso que a gente quer, é isso. Então tá, agora tem as metas, tem os planos, tem o orçamento e aí vai pra frente. Vou fazer uma observação. Eu acho que a gente falou da GoImage, mas falou do negócio do Pedro.
E a gente está falando sempre de coisas muito estruturadas, valores altos, estrutura grande de planejamento e tal. Eu acho que se a gente trouxer isso para o cara que é fotógrafo há 1 ano, ou que tá fotógrafo há 5 anos, mas o negócio dele não anda porque, enfim, eu acho que tem coisas muito básicas que a pessoa pode fazer, né? Primeiro, vai dar trabalho. Fazer o primeiro, o Pedro falou, cara, ele está no 3º ano e a coisa ainda dá esse trabalhinho para ele. Fazer o primeiro dá um trabalho miserável. Mas esse trabalho, se você fizer ele bem feito, ele vai te economizar trabalho ao longo do ano, além de trazer mais rendimento, vai te economizar trabalho, vai economizar dor de cabeça, vai economizar problema, né? E tudo que a gente quer é evitar problema, né? Quanto menos problema você tiver, mais cabeça você tem para fotografar. Você vai fotografar com a cabeça bacana, aí a tua foto vai ficar mais bonita, ela vai ser mais rara, vai ser mais cara, você vai ganhar mais. Então, desde o cara que está começando a fotografar, acabou de comprar uma câmera, fez um curso, está começando a fotografar profissionalmente, parar para pensar em como vai ser o ano, como vai ser o semestre, como vai ser o trimestre, é fundamental. Como a gente está falando aqui, isso não vale só para uma empresa grande como é a Go Image, como é o negócio do Pedro dentro da fotografia, como é o negócio do Vanassi, sabe? É para o cara que está começando ali, isso faz muita diferença. Então, ter um trabalho, e a gente está falando, a gente está no início do ano, o mês de março está chegando ainda, mas acho que tem muita coisa que pode ser feita ainda para esse semestre, coisas que podem ser planejadas para o semestre seguinte, coisas que podem começar a ser planejadas para o ano que vem. Então, você planeja agora o planejamento que você vai fazer no início do ano que vem para que as coisas deem mais certo, funcionem melhor. É olhar para trás e aprender com os erros, né? O que você fez que deu errado, o que pode fazer melhor. O fato de eu receber a grana de um casamento inteira naquela semana e ter aquele dinheiro na conta, não faz muito sentido se você pensa o seu ano inteiro, se você pensa o planejamento do seu ano, dos seus 2, 3 anos, do seu semestre, do seu ano daqui a 2, 3 anos. Mas se você, para viabilizar para o cliente, você divide esse valor em 12 vezes, no primeiro ano você vai ter uma dificuldadezinha, que você vai receber só 12avos daquilo naquele mês, no mês seguinte você vai receber daquele casamento, mais o próximo que você prospectou, você vai receber 2 12avos, e daqui a 1 ano você continua recebendo 2 casamentos por mês, e você conseguiu botar esses 24 casamentos para dentro da sua agenda, você entendeu? Então, sim, o fato, a gente às vezes fica achando, a gente é muito imediatista, né? Porque o cara que não planeja, ele não consegue enxergar que se ele dividir em 12 vezes, ele vai continuar recebendo aquela grana daquele casamento, cara. Se ele cobrou R$1.200, ele vai receber 100 pratas por mês, mas no final do ano ele vai ter recebido aqueles 1.200. E se ele fizer isso com uma sequência e uma consequência, ele vai continuar trabalhando bem, vai continuar recebendo, ele vai organizar a finança dele, as despesas dele. Se não adianta ele receber os 1.200 e gastar naquela semana e pagar a conta que ele está devendo e pagar a pensão do filho, como o Vanassi tinha falado, sabe? Para você que não gosta de planejamento, saiba que dá trabalho, mas planejar é libertador. Então comece, planeje e faça, que isso vai dar diferença no seu negócio. Claro que, obviamente, isso é o jeito que a gente pensa, a gente quer saber como você pensa também, então pode deixar os comentários aí no vídeo, se inscreve no canal e não perde nenhum Papo Go Image, porque a gente está semanalmente trazendo coisas muito legais para toda a base da Go Image. É isso, galera, nos vemos no próximo Papo Go Image.